eu vou falar um pouquinho o que são os pontos de força. A gente já viu no módulo passado a estrutura física, a estrutura espiritual, como nascem os terreiros de Umbanda, o que é feito, o que a gente deve fazer, os nossos direitos, né? As nossas obrigações como umbandista, os nossos deveres e obrigações como umbandista, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que nós devemos fazer para manter um terreiro sempre ali estruturado fisicamente e espiritualmente. Vimos também nos outros módulos o que é preceito, como que é preceito para médium, preceito para consulente, como a gente deve se portar no terreiro, né? Chegando no terreiro, os cumprimentos que devem ser feitos. Enfim, a gente já viu bastante coisa aqui e agora a gente vai entender o que são os pontos de força. Alguns lugares dentro do terreiro que nem todos os umbandistas conhecem que existe. Médiuns conhecem os pontos de força da casa que frequenta. Tem que conhecer. Se não conhece, conversa aí com o seu pai de santo, com a sua mãe de santo e fala para ele mostrar os pontos de força do terreiro para você, porque precisa saber que é um lugar que você tem que ir fazer seus sub-rituais toda vez que vai para lá para uma gira, seja ela de desenvolvimento ou de caridade, atendimento ao público. Então é isso que a gente vai falar nesse módulo, é sobre esses pontos de força. E quais são os pontos de força que a gente vai falar aqui neste módulo? A gente vai falar sobre porta de entrada, trunqueira, a gente vai falar de Cruzeiro das Almas, Casa de Preto Velho, PG, Congá e Atabaque. Então esses são os pontos de força que geralmente a gente encontra nos terreiros, mas não é obrigatório todos os terreiros terem todos esses pontos. Obrigatoriamente para um terreiro poder ter uma força protetora, ter uma tríplice aí que protege, que guarda um terreiro, que energiza, que fortalece um terreiro, porta de entrada, precisa ter trunqueira, precisa ter o PG, que é o Congá, né? Que é o nosso Congá, o altar onde todo mundo vem. Então você faz uma tríplice de força de proteção. Porta de entrada, trunqueira e o Congá, que fica lá no abaçagem. A gente já viu o que é abaçar no módulo passado. Então, ponto de força. Ponto de força é onde é feito as firmezas. Você vai ter uma firmeza na porta de entrada do terreiro, uma firmeza na trunqueira, uma firmeza no PG, uma firmeza no Atabaque, uma firmeza na Casa de Preto Velho, uma firmeza no Cruzeiro das Almas. Todos esses pontos é feito uma firmeza. Ou então você vai ter um assentamento em cada um desses pontos. E aí o assentamento, diferenças entre assentamento e firmeza, a gente vai ver no terceiro capítulo, na terceira fase do Desvendando da Umbanda. Aqui é só entender que a gente tem que ter ou assentamento ou uma firmeza em um desses pontos aí, certo? Em todos eles, né? Se eu tenho assentamento, beleza. Está feito lá o assentamento. Se eu não tenho assentamento, eu tenho que uma firmeza. O assentamento é feito uma vez só. E aí a gente só energiza ele com as velas, com as rezas, com as proteções, com as oferendas. E firmeza, se não tem o assentamento, então toda gira eu tenho que fazer uma firmeza, uma oferenda, ou fazer uma firmezinha simples para cada ponto de força, tá bom? Porque todos eles vão ter a função dupla de energizar todos que entrarem no terreiro, sejam consulente ou médiuns, e decantar as energias que passarem pelo terreiro, né? De todos aqueles que entram e que saem do terreiro, tudo aquilo que vibra tanto no plano material e no plano espiritual, esses pontos de força vão fazer essa dupla função de decantar a energia, de tirar a energia ruim que está lá no terreiro, que podem estar vindo junto com as pessoas ou com o mundo espiritual, e emanar, energizar as forças para que se possa ter um trabalho harmônico, abençoado e protegido pelas entidades e pelos orixás. Então, pontos de força são pontos de axé, são pontos de energia. O nome mesmo já diz, é ponto de força. Então, cada ponto vai ter o seu local específico
e vai ter o seu axé, a sua firmeza, a sua força específica para o orixá certo, com os pedidos certos, as oferendas certas, para que se possa fazer uma egrégora bacana daquele ponto de força, né? Que se possa fazer uma emanação de energia legal para que se possa obter o axé e assim os pontos de força poderem emanar sua irradiação para todo o terreiro e para todos os filhos que lá passaram. Então aqui era só uma aula para dizer o que a gente vai falar nesse módulo, quais são os pontos de força que nós vamos estudar, e a gente dá sequência então no curso, indo para a aula 2 desse módulo aqui, que a gente vai falar sobre porta de entrada. Tá bom? É o primeiro ponto de força quando você chega no terreiro, a porta de entrada. Então um grande axé para vocês, que o Lorum e Oxalá abençoe, fiquem na paz de todos os nossos orixás, fiquem na força e na luz de todos os orixás,